Então vamos lá, Deia. Em primeiro lugar, muito obrigada, tá? Você tá Prazer aqui, é todo meu. sabadão, né? Deixando aí suas coisinhas a fazerem para vir aqui. Mas eu convidei realmente as mulheres que eu vi que tiveram resultados, né? E simplesmente era, como é que a gente coloca assim, algo que precisava apenas de ajuste, porque não querer chatear um, chatear o outro, que vai pensar de mim, o que não vai pensar, e nisso a mulher vai se anulando, né? Ela vai esquecendo quem ela é. E muitas vezes precisa sentar aí, ó, nesse divã pra gente chamar ela de novo, né? Pra terra, fazer ela entender que a prioridade é ela. A vida é dela, ela faz dela o que ela quiser. E aí, quando você começou esse processo comigo, qual era o maior desafio que você enfrentava emocionalmente? Era enxergar em qual lugar da minha vida eu estava. Eu não estava na prioridade, eu não estava onde eu queria estar, eu não estava onde eu planejei chegar, e aí eu entendi que tinha algo errado. Porque se eu sou a prioridade da minha história, eu não estava sendo. Então eu não sabia em que lugar da minha história que eu estava. Eu estava vivendo dia após dia, mas pensando no outro, no que o outro fazia, no que as pessoas faziam e não em mim. Aí nesse momento eu tive que olhar para dentro de mim, falar: isso eu não gosto, isso me incomoda, isso eu não quero mais que seja dessa forma. E isso foi abrindo minha mente, dando clareza para o que eu já queria fazer, mas que como eu não enxergava onde estava, eu não sabia para onde ir. Foi isso que aconteceu, me trouxe muita clareza do que eu já sabia. Mas aí eu pensava, não está claro essa informação para mim, então para onde eu vou? Eu não tinha um foco para onde eu vou. E aí isso me trouxe clareza de vários pontos, porque uma coisa vai puxando outra, você vai se conhecendo e aí você percebe que se você está segurando uma decisão por uma coisa, você está segurando por várias outras. E aí isso me trouxe muita clareza. Uma coisa trava a outra, Trava né? a outra. Tem um livro do Augusto Cury chamado Seja Líder de Si Mesmo. Esse livro ele é incrível. E é exatamente sobre isso que ele fala, sabe? Ele coloca a pessoa que ele conta, né, a história, que ele narra a história, como um coadjuvante da história. Ou seja, imagina você num teatro aonde a sua vida está passando, só que você não é a atriz principal. Você é uma atriz coadjuvante, onde todos fazem por você. E aí esse livro é muito legal, porque as pessoas que estão na plateia é o marido, é o filho, é a mãe, é o pai, é a família, é os amigos que ficam ditando como a atriz coadjuvante tem que gerir a vida dela. Só que ela também está sentada na poltrona de espectadora. Então a vida dela está passando enquanto ela está assistindo. E foi exatamente isso que quando você chegou aqui é o que estava acontecendo. Você estava sentadinha no banco ali de telespectadora, enquanto todo mundo estava ditando o que fazer na sua vida, né? E eu já tinha noção de que a história que eu estava assistindo não era o que eu queria, mas eu não tinha clareza. Eu não tinha clareza. Teve muitas coisas que eu falo assim que aconteceu, que abriu o véu da minha visão. Eu falei, como que eu nunca enxerguei isso? Depois desse processo, eu falei, como que eu nunca enxerguei isso? Tantos anos eu nunca percebi isso, eu nunca vi dessa forma, porque estava muito explícito. E só eu que não enxergava. Mas muitas vezes é por conta disso. Eu estou nessa poltrona de telespectadora, então acaba sendo um confortável, desconfortável, né? Mas aí eu penso que para mudar vai gerar um certo desconforto, e é um desconforto que eu não conheço. Mas a hora que eu entendo que eu posso tomar as rédeas e ditar, né, o restante da história da minha vida, mas comigo sendo a atriz principal, isso brilha os olhos. Tudo muda. Às vezes isso tá aqui na minha cara, tá ali, tá fácil, mas eu acabo me prendendo por conta de toda a dinâmica que tem tantos atores dentro dessa história,
que dá a impressão que eu vou mexer com tantos, né? E vai ser difícil isso. E às vezes pode ser, às vezes a gente paga esse preço, às vezes não vai ser. É muito como eu vou lidar com Como isso. a gente vai reagir. Como a gente vai reagir a isso do que realmente o problema em si, né? Exatamente. Com esse processo todo, eu descobri que o que modifica as coisas na minha vida é a forma como eu reajo. Exato. Porque a gente passa por processos, por ciclos, e para a gente evoluir é um ciclo atrás do outro. Mal termina um, vem outro. Só que é a forma como eu reajo. De que forma que eu estou encarando isso? De que forma que eu estou vivendo isso, reagindo isso? E eu descobri que reagir de outras formas, reagir de outras maneiras, com mais clareza. Eu comecei a pensar coisas que eu não pensava. Eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava, não só em uma pessoa, mas em várias que estavam em torno de mim. E aí, quando eu comecei a olhar para dentro de mim, a primeira coisa que eu fiz, tem pessoas que eu não quero mais estar perto. Perfeito. Tem pessoas que eu não acho mais legal, que esse comportamento não é legal, que de repente me ofende, não quero mais. E aí eu comecei a trocar ciclo de amizade, ciclo de pessoas, ciclos de profissão, ciclo sentimental, troquei todos aqueles que me incomodavam. Eu fui tendo clareza do que eu queria perto de mim. Exato. E fui fazendo novas escolhas. Perfeito, porque nesse palco da vida, as pessoas que estavam cuidando ali do seu teatro, da sua história, já não faziam mais sentido. Não fazia mais sentido. Porque eram eles que estavam ditando todo o seu movimentar, né? Mas parabéns, eu vejo assim que quando você chegou, cada sessão que a gente fazia, esse despertar que você tinha, assim, você via o brilho nos olhos, tipo, nossa, eu vou conseguir, eu vou fazer, né? E isso, tipo, a ficha caía e eu falava, é isso. É isso, e eu via você com toda essa força, toda essa garra que é sua, né? Porque você é uma mulher forte, você é uma mulher muito batalhadora, guerreira, mas era algo que, assim, você tinha todos esses adjetivos pro outro, né? Você usava quase nada isso para você. Para mim. E hoje você usa isso com toda a destreza para você, porque você entendeu que a prioridade é sua. Exatamente, hoje né? eu entendi que sou eu. A prioridade é você. E aí, Andréia, o que você percebe que mais mudou depois desse acompanhamento em você? Tudo. Mudou tudo. Porque eu mudei a forma de enxergar a minha vida. Então eu mudei tudo. Mudei a forma de pensar, a minha forma de viver, meu tempo de qualidade. Mudei tudo. Mudou tudo. Da mesma forma que a minha visão abriu para aquilo que eu estava vivendo, abriu para o que eu quero viver. Uhum. Eu comecei, então olha aqui, eu não sabia para onde eu quero ir, agora eu sei. Eu quero chegar aqui, eu quero fazer isso, eu quero fazer dessa forma. Eu sempre tive muitos projetos, eu sempre fui muito sonhadora. Eu sou aquela que às vezes alguém tem que puxar o balão para baixo, porque ele vai subindo, subindo, subindo. Mas eu comecei a planejar como chegar. Não era só mais o sonho, não era só um balão subindo. Então eu comecei a planejar. Até eu tive que tomar uma decisão muito importante que eu planejei. Eu passei 1 ano me planejando para ela. Uhum. E outras que assim vieram, outros projetos, outras coisas. Então hoje eu tenho sonhos que eu quero realizar que eu não tinha. Eu sei como eu quero realizar. Eu sei nos mínimos detalhes. Eu aprendi que para Deus, quanto você mais é clara no sonho, você facilita para Ele o que Ele tem que te dar. É isso. Então eu penso nas coisas agora nos mínimos detalhes. Eu quero uma casa, eu sei a cor da casa, eu sei o jeito que eu quero a casa, o piso da casa, o cheiro da casa, o que vai ter na casa. Eu sonho com o ambiente da casa. Hoje eu sei tudo detalhadinho. Muito bem, muito bem. Mudou tudo. Isso é ótimo. E aí, olhando para essa mulher que você se tornou hoje, qual é a mensagem que você daria para uma mulher que você sente que ela precisa recomeçar na vida dela? Que ela precisa ir. Ela precisa ir, a gente precisa ser livre. E se tiver medo, vai com medo mesmo. Na hora que você der o primeiro passo, o medo para. E vai ter desafio, e é isso mesmo, os desafios vêm para desenvolver a gente.
há 2 anos atrás, eu não sabia a força que eu tinha. Ou, como você disse, já estava em mim essa força, mas eu não reconhecia ela. Sim. Então, era como se ela realmente eu não soubesse que eu tinha. Então, eu descobri que hoje eu não preciso de ninguém para que eu seja feliz, para que eu me sinta completa. Eu preciso que eu esteja me sentindo assim. Tem vazios na nossa vida e que a gente vai ter ao longo da vida. Quando você preenche um vazio, vem outro. Quando você preenche um vazio, vem outro. Porque a gente precisa evoluir. Evoluir de ciclo. E cada ciclo é um aprendizado. É isso. Então, o que eu deixaria seria isso. Para ir. Ser livre. O pássaro, quando ele vai tentar dar o primeiro voo, ele cai. Ele se machuca. Ele quebra uma asa. E ele tem que tentar de novo até ele conseguir voar. É isso. É perfeito. Perfeito. Muito bem colocado. Quero te agradecer, tá? Por essa mulher, né, que passou por aqui, que eu pude fazer um pouquinho, né, para ajudar nesse processo seu de autoconhecimento, que se todas as mulheres olhassem um pouquinho para si, né, e buscassem esse autoconhecimento, porque quando a gente olha para dentro, é algo fantástico, né, que a gente descobre. A gente já sabe quem nós somos, só não sabemos por qual motivo estamos aqui, né? E qual é o nosso propósito. E quando nós olhamos para dentro, nós encontramos essas 2 perguntas. A resposta para essas 2 perguntas, né? Quem somos e qual é o nosso propósito aqui nessa terra. Então, se todas pudessem parar um pouquinho, né? Olhar para dentro e entender que a prioridade é nossa, primeiramente, né? Sou eu. E depois olhar para tudo que a gente tem, que a gente construiu e falar, cara, eu já construí isso, né? Sem ao menos eu saber quem eu era e o que eu estava fazendo. E agora eu tenho toda essa força aqui dentro que eu posso colocar para fora, vou embora. Vou embora. Então a gente deixa aí para essas mulheres, né, essa questão de que ela pode fazer o que ela quiser. Simplesmente ela precisa se soltar, se dar a oportunidade e ter esse autoconhecimento. Na verdade, eu que agradeço, porque eu nunca tinha feito um processo dessa forma. E, como eu te falei, foi algo assim que abriu minha mente mesmo, que eu cheguei a pensar, eu falei, mas sempre estava tão explícito. Não era algo que estava escondido. Talvez para algumas pessoas seja algo que esteja escondido. E por isso foi tão difícil dela enxergar. Mas para mim não foi, estava muito explícito. Só eu que não enxergava. E aí eu precisei de alguém que me desse a direção. Que foi o trabalho que você fez comigo. Né? Quando você falava assim, mas reflete sobre isso. E aí eu fazia uma pergunta, você me respondia com outra pergunta que eu ficava com muita raiva, para eu ficar pensando sobre aquilo. E aquele pensar foi onde me levou a chegar no ponto de, você não entendeu, é isso aqui? Então, talvez como eu, outras mulheres precisam de ter alguém para dar essa direção, senão a gente não vai olhar para a gente. O tempo é trabalho, é casa, é filho, é estudar, é desenvolver, é empreender, sei lá como que é a vida da pessoa, ela não vai olhar para ela. Não vai. Tantas vezes você teve que falar para mim, para, sossega, respira, olha isso aqui, para que eu pudesse parar, pensar e olhar para mim. Então, que Deus continue te abençoando no processo, no projeto. Você tem um dom lindo, muito lindo, que além de atender mulheres, você tem dom de curar mulheres. Então você tem um chamado muito forte nessa área, que Deus continue te usando. Porque cada pessoa que senta aqui, não é só uma mulher que você está atendendo, é uma pessoa que Deus trouxe até aqui, que essa pessoa vai vir com dor, e aí tem uma pessoa certa aqui para ajudar no processo de cura. Amém. Que é o que você faz. Amém, amém. Obrigada. Ajudar no processo de cura. Amém. Obrigada, minha flor. Fico muito feliz mesmo. Faço de coração. E é isso, quando eu vejo que, nossa, eu pude tocar essa alma, né? Que eu gosto de falar muito assim também, né? Que eu pude tocar e fazer e trazer esse acalento, é meu propósito. É o seu propósito. Entendeu direitinho.